Boa noite, nobres irmãos, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras, com o seguinte tema: o amor de Cristo, Efésios 3:19. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começarmos, eu queria dar um aviso, que no estudo passado, os irmãos comentaram que realmente ficou, a tela ficou um pouco pequena, a resolução não ficou muito boa, e também a questão do PDF, aqui o material, o estudo ficou um pouco distante, e ouvindo, esse pedido dos irmãos, eu resolvi nessa questão. Realmente a tela no estudo passado, no primeiro estudo ficou um pouco pequena, porque o OBS, eu tinha esquecido de configurar ele melhor, e acabou que ele não pegou toda a tela, e deixou a tela pequenininha. Então, resolvido nessa questão, também colocando, aqui o estudo um pouco maior, em tela, para que os irmãos, podem também acompanhar, ler, que eu sei que muitos irmãos gostam, de estar lendo junto. Então, espero que agora esteja bom, esteja num bom para se ver, se ler, e também a tela cheia, Então, como comentado, o estudo de hoje é baseado em Efésios 3:19, e com o título, com o assunto principal falando, abordando sobre o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre isso, então, é importante, interessante uma leitura, de todo o capítulo, 3 de Efésios, para termos, nos aqui acentuarmos, ter aqui o contexto do capítulo, aquele que ser importante e edificante essa leitura. Então, já de peço também aos irmãos, já desde agora, antes de entrarmos na leitura, peço que os irmãos possam, por gentileza, deixarem um like, depois quiserem comentarem agora ou depois, que esse estudo terminar, que ajudará muito na divulgação, desse estudo na plataforma do YouTube, ajudando, que esta palavra se espalhe, chegue a muitas almas, Então, já peço por gentileza que os irmãos possam fazer isso, ajudará em muito. Então, meus irmãos, vamos aqui então à leitura, de Efésios 3, Efésios capítulo 3, que começa, Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, gerações passadas, mas agora foi revelada pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho aos gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desde que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse ministério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de que temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por esta razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu poder por meio do seu Santo Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e se alicerçados em amor,
posso, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, né, todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Ele seja glória na igreja em que Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém, amém, né? Que leitura maravilhosa. Capítulo, né, maravilhoso, né? Capítulo muito rico em informações, né? Valeria, né, um estudo só desse capítulo, que é impressionante. Mas é aquilo, né, que Paulo, né, falando, né, na época Paulo era prisioneiro, né? Estava preso. E aqui ele diz, né, sobre a questão de ele ser, né, um apóstolo, né, dos gentios, né, de estar ministrando este ministério, né, dele, por amor deles, né, para que a mim compreender o mistério de Cristo, né, esse ministério, o ministério de Cristo, que foi dado a não conhecer. E interessante, né, que olha só que interessante, né, esse ministério não foi dado a conhecer a homens de outras gerações, né. Então, as outras, né, pessoas do passado não sabiam, né, porque era um mistério, que até ele fala aqui, né, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, né, de Deus. Saber que mediante o evangelho, né, os gentios, que são co-herdeiros com Israel, Paulo ele fala, né, em Romanos 5, se eu não me engano, Romanos 3 ou 5, Romanos 3, né, que Paulo ele fala em suas cartas que o gentio não pode, né, se soberbecer, né, em cima daquele israelita, né, que era convertido, e nem o israelita pode, né, querer desfazer, né, do gentio que é convertido ao cristianismo, né, a Cristo. Então ambos, né, a igreja é feita de tanto de judeus como gregos, né, romanos e tantos outras pessoas, né, etnias. Então os gentios, né, são co-herdeiros com Israel, né, membros do mesmo corpo, co-participantes, né, das promessas de Cristo Jesus, né. Paulo também fala em Gálatas 3, né, das promessas, que através da fé em Jesus Cristo, né, nós somos também participantes das promessas de Abraão, né. E isso, né, ele se considera o menor, né, isso demonstrando a humildade que Paulo tinha, né, demonstrando que ele considerava o menor dentre os menores, dentre todos os santos, né, os irmãos, concedida a graça, anunciar aos gentios, né, insondáveis riquezas de Cristo, né, esclarecer toda a administração, né, desse ministério durante épocas passadas, né, mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, tudo essas coisas que aconteceram, né, na vida de Paulo, antes não eram conhecidas, né? Foi mantido oculto em Deus, né, no princípio, né? Depois de ter enviado o seu filho, foi revelando aos poucos, né, tudo isso, né? A igreja, esse ministério dos apóstolos, né, do próprio Paulo, que foi chamado, né, de última hora, como ele mesmo diz, né? Então, tudo isso estava em oculto, né? E agora Deus, naquele tempo, revelou, né? Fala também da graça, da multiforme sabedoria de Deus, as regiões celestiais, de acordo com o eterno plano realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, né, confiança nele. Não desanime, né, com as tribulações dele, né, porque isso é a favor da glória, né, que ele fazia a obra, né, porque era através dessas tribulações, né, que Paulo ele cumpria, né, o ministério dele em prol dos gentios, que isso ajudava, né, os gentios. Então por isso que ele fala, né, que são glória para vocês, né? Que se ele não fizesse isso, os gentios muitos não teriam conhecimento do evangelho, né? Não alcançaria a salvação. Então é isso, né? Todo recebeu o nome da família, né, nos céus e na terra. Oro para que suas gloriosas riquezas, né, os fortaleça no íntimo, de seu poder no meio do seu Santo Espírito. E é isso, né? Um capítulo muito belo, né? Muito poderoso, muito esclarecedor em questões também, né? Que ele fala, né? Deus criou todas as coisas, foi revelado depois, né, as riquezas de Cristo. Então acho que é um capítulo que valeria até um estudo só sobre ele, mas em outro momento, né? Vamos ter aqui só a questão do amor de Cristo e li aqui o capítulo só para nós estarmos aqui no contexto, né, desse capítulo. Então vamos aqui ao estudo em si, né?
amor de Cristo, Efésios 3,19. Efésios capítulo 3, né, revela a profundidade do amor de Deus através de Jesus Cristo. Destaca a oração do apóstolo Paulo em favor dos crentes. Paulo pede que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e que Cristo habite em seus corações pela fé. Ele deseja que os crentes compreendam a imensidão do amor de Cristo para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude não está apenas em compreender, mas experimentar esse amor em suas vidas. Essa oração também reflete o plano eterno de Deus. Inclui todos os povos formando uma unidade, né, uma comunidade unida pelo amor de Cristo. Então, como era, né, uma carta direcionada, né, aos Efésios, né, gentios, se demonstra, né, o amor de Deus também pelos gentios. Né, a salvação chegou a todos nós, né? E esse plano, né, eterno de nosso Deus incluir, né, um povo, né, construir um povo que não estava só limitado, né, aos israelitas, né, aos judeus, mas também a todos os povos de toda a terra, né? Então, a gente compreende, né, esse amor que também nos faz sermos toda a plenitude de Deus, né? Então é uma carta excelente, né, mostrando essa profundidade, né, e esse desejo que Paulo, né, inspirado, né, pelo Espírito, desejava que os crentes compreendam esse amor, né? Então, nesses textos, né, nesse estudo de hoje, vamos aqui ver a respeito do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que, querendo ou não, isso também está ligado, obviamente, ao amor de nosso Deus, né, nosso Pai. Vamos fazer rapidamente aqui algo que eu achei interessante, né, uma exegese, uma hermenêutica da frase o amor de Cristo, né? O amor de Cristo é revelado como um amor incomparável, infinito e transformador. A palavra grega gnosios, né, traduzida como conhecer, vai além de um entendimento intelectual e aponta para uma experiência pessoal e espiritual. Então, aqui o conhecer, né, vem da palavra gnosios, né, que também vem da gnose, né, que vem de conhecer, né, de saber. Tem um entendimento que não é só você, eu sei o que é o amor, né? Eu sei o que é o amor de Jesus. Não, vai muito além disso, né? Vai muito além, né? Porque aponta para uma experiência verdadeira, né? Uma experiência pessoal no seu íntimo, né? Espiritual. Muita gente fala, né, que ama Jesus, né? Tem aquela frase que a gente vê muito em muitas denominações, né, que Jesus te ama, né? Mas a gente tem que conhecer isso, né, com profundidade, né? Um amor não é um amor qualquer, né? O amor, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem de nosso Deus, é um amor que a palavra diz, né, um amor ágape, né? Então nós devemos entender não só intelectualmente, nós temos que ter a experiência pessoal com esse amor, né, diariamente, espiritualmente, né? Esse amor excede todo o entendimento, porque sua profundidade, dimensão e impacto transcendem, né, a lógica humana. Ele é demonstrado na cruz, onde Cristo se entregou por nós, para que pudéssemos ter vida abundante e também incondicional, refletindo a essência da graça divina, que alcança os indignos e transforma pecadores em filhos amados de Deus. Então, esse amor que excede todo entendimento, as pessoas não entendem, né? Porque é realmente algo que transcende, é muita lógica humana, né? Porque humanamente as pessoas tendem a dar a vida para aqueles que ele ama, né? Mas que tem ali dá o amor, né? Que também o ama. Por exemplo, a pessoa, né? Um pai pode dar a vida pelo seu filho, né? Uma mãe, né? Um filho dá a vida pelo seu pai, mas por quê? Porque ele ama o pai, ama sua mãe, né? Ou a questão do filho, mas também, né? Ambos também o retribuem este amor. Por que eu estou falando isso? Porque Cristo, ele se entregou por nós na cruz, mesmo a gente não o amando, né? Ainda sendo pecadores. O Senhor Jesus, ele demonstrou este amor. Então, humanamente, muita gente não entende, né? Nossa, como que um homem dá a vida por pessoas que nem o conhecem, né? Que nem chegou a conhecer. Então, isso realmente transcende, é um amor que excede todo entendimento. As pessoas, geralmente carnais, não entendem esse amor. É algo que sai ali da lógica, né, humana.
na lógica das pessoas aqui naturais, né, carnais. Então, através do Espírito, obviamente, né, nós somos tocados e entendemos, né, esse amor. Nós entendemos a dimensão desse amor, né, que também é incondicional, porque reflete a graça divina, né? Que esse amor nos alcançou sendo ainda indignos, não merecendo esse amor. E esse amor nos transforma de pecadores, né, mortos em nossos próprios delitos, em filhos amados de nosso Deus, né? Através desse ato de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né, abriu a porta, né, para que nós podemos ser chamados, né, e sermos de fato filhos de Deus, né, amados por Deus. Então, algo realmente, um amor maravilhoso que toca, né, nossos corações, né? Podemos ter o entendimento e experimentarmos pessoalmente esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, né? O amor humano e geralmente retribui, né? Aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Se você amar só aqueles que o amam, que recompensa terá? Até os pagãos, né, eles fazem isso, eles amam aqueles que o amam também, né? Então devemos amar como Jesus nos amou, né? Mesmo ainda mortos de nossos próprios delitos, mesmo não o amando, ele nos amou e se entregou por nós. E por isso que ele fala, né, que devemos amar nossos inimigos, né, aqueles que nos ofendem, aqueles que não nos retribuem, né, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Porque nós temos que seguir esta lógica, né? Esse mesmo amor que o nosso Senhor Jesus teve. Né? Jesus, quando estava na cruz, mesmo sendo zombado, ele chegou, ó, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ali demonstrando novamente o amor dele, né? Então isso é tremendo, né? Então possamos, né, refletir, né, a essência desse amor. Então vamos aqui algo interessante, né? Segundo tópico aqui, né? Como podemos conhecer o amor de Cristo? Podemos conhecer o amor de Cristo através da palavra de Deus, pois ela é a revelação escrita desse amor. Em Romanos 8, do 35 ao 39, Paulo assegura que nada pode nos separar do amor de Deus e de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha nesse versículo que realmente é muito belo, né? Dá uma olhadinha aqui rapidamente. Romanos 8. Romanos capítulo 8, do 35 ao 39. Está aqui, ó. Quem nos separar, né, do amor de Deus, né, aqui está Cristo, né, mas a tradução correta é o amor de Deus, né? Quem nos separar do amor de Deus será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a presença, nem o presente, né, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando estamos, né, irmãos, nesse amor, nada pode nos separar, né, do amor de Deus que está onde? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, a beleza, né, desse amor que nada pode nos separar dele. E é claro, a não ser que a pessoa, né, se apostata, né, ela saia, né, ela comece, lamentavelmente, começa a se desviar, né, do caminho. Mas se nós estamos firmes, né, em Deus, nada pode nos separar desse amor, nada. Paulo fala, né, nem o futuro, nem o presente, nem demônio, nada pode nos separar. O amor também é conhecido na oração, quando buscamos intencionalmente a presença de Deus, como é exemplificado, né, na oração de Paulo em Efésios 3, 16 ao 17. Né? Outra maneira é pela ação do Espírito Santo de Deus, que derrama o amor de Deus em nossos corações, conforme Romanos 5, 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nós, né, em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Na comunidade da fé, experimentamos esse amor ao viver em unidade, em comunhão e partilhar experiências espirituais, coletivamente, como mencionado, né, em Efésios 3, 18. Então, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né,
e está interligado também ao amor, né, de nosso Deus, né? No estudo aqui eu estarei explicando melhor isso, né? Mas é aquilo, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né, que né, deu o seu Filho unigênito para que todo nele cresce, né, não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, né, Jesus, né, quando ele estava aqui, compreendeu o plano que Deus tinha para ele, né, que ele era o Messias, e esse amor, né, de nosso Deus estava no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também, né, de boa vontade, por amor, fazendo a vontade do Pai, ele se entregou, né, em amor. Então o amor do Pai estava no Senhor Jesus, né? Então esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo está interligado com o amor de nosso Pai, né, de nosso Deus. E o interessante aqui que eu abordei, eu coloquei aqui, na comunidade da fé, é onde nós experimentamos esse amor, né? Em viver em unidade, em comunhão e partilhar experiências espirituais coletivamente, né, com nossos irmãos. Por quê? O interessante que é quando na comunhão, né, da igreja, dos irmãos, que esse amor, nós exercemos esse amor, né? Porque como tudo na vida e como tudo quando nós na disciplina espiritual, a gente aprende, né, a gente se aperfeiçoa quando a gente pratica, né? Isso é com tudo, né? Você vai coisas até seculares, né? Você vai treinar, você fica melhor no treino porque você está ali quase todos os dias treinando, estuda, você tem que estudar, né? Sempre ali todos os dias. Você quer aprender uma nova profissão ou coisa, você tem que estudar, você tem que praticar aquilo, né? Então, com essas dádivas, né, espirituais, o amor, a fé, a esperança, né? Aqui mais, né, abordando mais o amor, a gente tem que praticar também, a gente tem que pôr em prática para sermos, né, aperfeiçoados. E isso o apóstolo Paulo ele fala muito bem em 1 Tessalonicenses, né, 4, que ele fala, né, que a gente exerce esse amor também ao consolar uns aos outros, né? Então nós vemos, por exemplo, aqui, console-se uns aos outros com estas palavras, né? As palavras, né, das cartas, né, da palavra de Deus, né, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, né? Em 1 Pedro também, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ele fala o seguinte, ó, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, né? E outras versões, né, multidões de pecados. Então aqui que a gente, na comunhão, o que a gente faz? A gente tem que amar uns aos outros sinceramente. Ame-se uns aos outros, com sinceridade, né? Verdade, sem falsidade. Em Efésios 4, Paulo também fala algo muito parecido, né? O mesmo princípio. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, na igreja, na comunhão, na unidade da fé, que nós exercemos o amor, que é suportando uns aos outros com amor, né? Então, ó, suportando uns aos outros, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo do que? Da paz. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, né? Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? E cada um, né, de nós foi cedida a graça conforme medida e partida por Cristo. Então, né, nós exercemos esse amor, né, em comunhão, suportando uns aos outros. Também, Paulo fala a mesma coisa em Efésios 5, que é sujeitai-vos uns aos outros por meio de Cristo. Ou seja, sujeitar-vos é o que? A gente está sujeito, né, uns aos outros, se considerar menor que os demais, né? Também as autoridades dentro da igreja, né, os diáconos, presbíteros, né, anciões, aqueles que lideram, né, a igreja, devemos, né, sujeitarmos, dar honra, né, a esses que são líderes, né? Então, o amor também é exercido nisso, né? Suportando uns aos outros, se sujeitando, como aqui está em Tessalonicenses, né? Consolando uns aos outros, com as palavras, né? A palavra de Deus. E por último, também em Colossenses capítulo 3, Paulo fala a mesma coisa, né? O mesmo princípio. Ele diz, né? Suportai-se, né?
suportam-se uns aos outros e perdoam as queixas que tiverem um com os outros, perdoam como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo, né, seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Então, mesma coisa, suportar uns aos outros, perdoar as queixas que tiverem um com os outros. Né? Porque às vezes acontece, né? Claro, nenhum de nós somos perfeitos, né? Podemos ali, no momento de falta de sabedoria, a gente pode, né, cometer um deslize com o irmão, né? Então, ao cometer esse deslize, a gente tem que ir lá, né, pedir perdão, pedir desculpas, né? E o outro irmão também, sendo sensato, aceitar as desculpas, né, um pedido de perdão, né? Perdoar e assim se reconciliar, né? A gente não pode ficar de mal, né? A gente tem que suportar uns aos outros, né? A individualidade de cada irmão, né? A personalidade de cada irmão e perdoar as queixas. Às vezes pode ali correr algum problema e a gente tem que estar disposto a pedir perdão e também perdoar, né? Perdoar ao irmão, para que não haja rancor, né? Não haja intriga, né? Dentro da igreja. Às vezes acontece, né? Pode ocorrer de algum de nós, né? De um certo desentendimento, né? Isso acontece, mas tem que estar sempre disposto. E como ele fala, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz de seus corações. Olha só que forte isso, irmãos. O que a paz de Cristo seja o juiz de seus corações. Então, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo tem que julgar nossos corações. Se nossos corações estão em conturbado, né? Está cheio de, talvez, de rancor, de ódio, de ressentimento por alguém, por um irmão principalmente, a paz de Cristo tem que, vai julgar, que é juiz de nossos corações. Então, se naquele momento você tem que entender, olha, estou em erro, tem que fazer com que a paz de Cristo, né, reine em meu coração, né? Visto que vocês foram chamados o que? A viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos, gratos, né? Então você imagina, né? Devemos suportar uns aos outros, até porque seguindo o próprio exemplo, o próprio amor de nosso Senhor Jesus, né? Quanto o Senhor Jesus, né? Ele suportou, né? Os discípulos, né? Tantas vezes que os discípulos cometeram deslizes, né? Ali fizeram coisas que não eram do agrado do Senhor Jesus, né? O Jesus repreendeu, né? E sempre ali corrigindo com amor, né? Que o momento, por exemplo, de Tiago e João que queriam que descesse, né, fogo do céu para trazer juízo aquelas pessoas que não estavam aceitando a mensagem do evangelho, Jesus repreendeu, né, e falou que não é para desejar esse tipo de coisa. Jesus repreendeu com amor e suportou e deu a correção. No momento que Pedro, né, ele ali um deslize falou, não, você não será julgado, será levado à morte, né? Aí Jesus repreendeu ele de forma até bem firme, né, pesada. E Jesus sempre, né, ali, quando os apóstolos ainda estavam ali descrentes, né, não crendo nos seus milagres, não crendo, ainda não estavam firmes ainda que ele era o Messias, e ali Jesus sempre ali suportando eles, corrigindo, quando eles faziam algo de errado ali. Então, seguimos esse exemplo, né, de suportar, devemos suportar uns aos outros, né, em todas as situações. E não só suportar, como eu disse, né, estar sujeito às autoridades, sujeito uns aos outros, consolar, né, que é necessário. Então é isso, né, o amor de Cristo deve estar vivo em nossos corações. É como foi dito aqui, né, que conhecer o amor de Cristo não é só um entendimento intelectual, você entender, mas aponta o quê? Para uma experiência pessoal. Você tem que experimentar o amor, você tem que vivenciar esse amor do nosso Senhor Jesus tem que estar vivo em nossos corações, né? Então, entendimento espiritual desse amor. Então é na igreja, né? Então a importância, né, de nós estarmos em comunhão com os irmãos, com a igreja, porque é no seio da igreja, no meio dos irmãos que esse amor que ele é exercido, né? Então a gente vai sendo treinado e sendo aperfeiçoado
esse amor, até também para lidar, né, com outras pessoas, né, pessoas que não são da fé, né? Também devemos tratar com amor também, né? Jesus também tratou os de fora, né, aqueles que não eram crentes com devido respeito, né, com devida honra, com amor também, né? Então, eu acho que ficou claro nessa questão, né, de suportarmos do amor, né, de vivenciarmos esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é interessante, né, sobre tudo isso, para que até uma questão interessante também, que é importante ter essa atitude, né, de conversar com o irmão, porque muitas das vezes, às vezes pode o irmão fazer algo que não é do agrado, e às vezes você não vai lá conversar com ele, até para ele também ter noção de que fez algo que não é muito certo, né? E evitar também, né, ali na igreja ficar falando, né, cochichando, fazendo fofoca, tal, o irmão fez isso, fez aquilo, ó como ele é, sabe? Falando mal, sabe? Até trazendo uma fama, né, pro irmão, quando no privado, né, ali entre você e ele poderia, né, se resolver, né, conversar sobre isso, né? Pode sair espalhando toda a igreja que o irmão é isso, aquilo, fez isso, aquilo, sendo que é algo que poderia já ser resolvido, né? E alertado, né? Esse tipo de comportamento só é válido quando, né, um seio da igreja, né, alguém está fazendo de fato algo muito grave, né? Quando alguém está trazendo discórdia, né, briga realmente de forma incessante, né? Está trazendo heresias, né? Doutrina de perdição, aí sim, um tem que falar, né, conversar com o irmão. Se o irmão não aceitar, né, aí leva uma ou duas testemunhas. Se não aceitar, aí de fato tem que levar para a igreja, né? Tem que ali ter a reunião, né, entre os diáconos, presbíteros, né, para conversar com o irmão, para tentar. E se caso mesmo assim, de fato, ele não aceitar, aí tem que, né, o tirar do meio, né, do seio da igreja, até para evitar, né, que ele traga contaminação e contamine outros irmãos, né, no meio da igreja. Aí de fato, aí como que Jesus falou, né, considere ele um gentio e publicano, ou seja, alguém que está apartado, né, não está e não está em um mesmo espírito com a igreja, né? Então tem que tirar até para evitar, né, para preservar a santidade da igreja, né? É aquilo, né, um fruto podre e tem que ser tirado do meio dos bons, né? Então é isso, né? Tem que ser resolvido, né? Coisas mais simples, né? Que pode, com uma conversa, né? Ali pode ser resolvida e não ficar com rancor, né? Ficar com guardando aquilo dentro, que isso vai fazer mal até para o outra pessoa, né? Para o outro irmão também. Então vamos aqui agora, uma coisa que eu queria abordar muito interessante é os exemplos do amor, né? De Cristo no Antigo Testamento, né? O exemplo de amor no Antigo Testamento como prefigurações, né, prefigurações do amor de Cristo, né? Ou seja, que são prefigurações, aquilo que prescreve, né? É prescrito, algo que simbolizava ainda, né? Era uma sombra do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento encontramos vários exemplos que apontam para o amor de Cristo. O sacrifício, por exemplo, né, o sacrifício de Abraão em Gênesis 22, onde ele foi chamado a oferecer o seu filho Isaque em obediência a Deus, né, uma sombra do amor de Deus que entregou o seu filho unigênito para salvar a humanidade, né, João 3,16, que é dito, né, como eu até tinha falado anteriormente, né, porque Deus, né, tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui, né, quando Abraão ele recebeu, né, ele obedeceu essa ordem direta de Deus, né, que era para oferecer o seu filho em sacrifício, algo que à primeira vista pode chocar um pouco, né, se caramba, né, Abraão levando ali, Deus pediu isso, né, mas aquilo, claro, foi mostrando, né, uma simbologia, né, uma prefiguração de Deus, né, entregando o filho dele em prol dos pecadores, né, do mundo. É o único filho dele, unigênito, em prol para salvar a humanidade, né? Então aquilo prefigurou, né? E é interessante, né? Que Abraão, antes dele levar o filho dele em sacrifício, o Isaac pergunta a ele, né? Olha, pai, nós iremos para um sacrifício, né? Você vai sacrificar um animal, um cordeiro?
Aí ele pergunta, né? Mas onde está o cordeiro, né? Aí Abraão fala, né? Deus há de providenciar. É uma frase muito interessante, muito bonita. Se eu puder até achar aqui, é muito interessante, né? Que ele fala desse jeito, né? Que o Isaac, ele pergunta isso ao Abraão, né? Que tipo assim, olha, se haverá um sacrifício aqui, onde está o cordeiro, né? Porque era comum, né? Um sacrifício de um cordeiro. Então, onde está o cordeiro? E Abraão fala, ó, Deus há de providenciar. De fato, né? Deus providenciou, né? Esse amor de esse cordeiro, né? Como o João falou, né? Ele está aí, né? O cordeiro, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Algo interessante, né? Ali já indicando, já vindo em Abraão que uma inspiração, né? Que ó, Deus há de providenciar um cordeiro. Obviamente, de fato, ele providenciou na hora, né? Antes de Abraão acertar, né? Isaac, um anjo veio, né? Falou, não faça isso, tal. Aí depois, quando ele olhou assim pro lado, tinha justamente um cordeiro preso, né? Num galho de uma árvore, e tirou, né? E sacrificou, mas também prefigurando o quê? O cordeiro que Deus havia de providenciar futuramente, né? O Senhor Jesus. Olha só que interessante, né? Que profundo é essa frase que Abraão falou, né? Muito interessante, né? Então, aqui o sacrifício, né? Que Abraão ia fazer, né? Em Gênesis 22 também é dito, né? Prefigura o amor que Deus demonstrou à humanidade, né? Através de Jesus Cristo, um sacrifício dele, né? Em Oséias foi chamado também, né? Em Oséias também vemos essa prefiguração, né? Oséias foi chamado a amar sua esposa infiel, como um símbolo do amor de Deus por Israel, né? Oséias 3, do 1 ao 4, do 1 ao 5, que foi aquele ocorrido, né? Que Deus mandou que Oséias se casasse com uma meretriz, para ali mostrar, né, que como Deus estava se sentindo, né, que Deus se sentia traído, né, Deus sentia que estava lidando, né, com uma meretriz, né, porque o povo, né, estava se prostituindo, né, com deuses, né, de outras nações, né, deuses pagãos, né, ídolos. Então Deus fez, né, essa questão para simbolizar isso. Isso que esse amor, né, perseverante, né, reflete o amor redentor de Cristo que busca os pecadores. Então, mesmo ainda em nossas, digamos assim, algo até bem forte, né, em nossa prostituição espiritual, né, antes, é claro, de nós nos convertermos, né, Deus, né, nos amou e enviou o Filho dele por nós, né, ali demonstrando mesmo Deus se agradando nossas vidas, Deus deu o Filho dele. E Jesus, né, refletindo esse amor redentor em busca dos pecadores, reflete, né? Então é interessante e mesmo assim trazendo a salvação, a redenção a todos nós. Então Moisés também eu achei interessante que prefigura, né, esse amor cristão, né, de nosso Senhor Jesus. O amor de Ruth também por sua sogra Noemi, em Ruth 1, 16 e 17, demonstra a lealdade sacrificial e lembra o compromisso de Cristo com a sua igreja. Então ali Ruth, né, sendo muito fiel à sua sogra, né, também demonstra esse amor, né, que Jesus teve por nós, um sacrifício, um amor leal e sacrificial, né, pelo seu povo, pela sua igreja, né, por todos aqueles que viessem a ele e se tornassem seus discípulos, né, e consequentemente filhos de Deus. O cuidado também de Deus, né, em o cuidado de Deus com Israel, né, no deserto, em Êxodo 16, providenciando maná e água, apontando para Jesus como um pão da vida e água da vida, né? Então nós vemos também o cuidado de Deus que tinha por Israel, né, no deserto, também demonstra o amor, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrando, né, na consumação ali nos últimos dias, né, que Jesus veio demonstrando, né, esse amor, prefigurando esse amor, né, demonstrando de fato o mesmo amor que Deus teve com Israel no deserto, né, que aquele momento o povo de Deus naquele momento era Israel, né, exclusivamente, e agora na nova aliança, né, é demonstrado também o povo de Deus como pode ser de qualquer nação, né. Então esse amor foi realizado nessa obra através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é visto ali, né, providenciando que o maná e a água, e Jesus, né, é apontado como isso, né, como o pão da vida, João 6,35,
e a água da vida, João 4:14. Então, este cuidado que Deus teve com Israel, nosso pai, providenciando maná na água, também aponta, né, prefigurando o amor também de nosso Senhor Jesus Cristo como o pão da vida e a água da vida. Então, olha só como é que as coisas se conectam perfeitamente, né? Tudo muito bem encaixado, né? É tudo muito perfeito o que Deus fez, né? Na sua obra salvífica através de seu Filho Jesus, né? Então tudo se encaixa, né? Prefigura perfeitamente com o amor de nosso Senhor Jesus, né? Exemplos em ensinamentos em outras epístolas. Interessante também, né? Que em junção, né? Ali em concordância, né? Com o que Paulo falou em em Efésios 3, também está nas cartas dos demais apóstolos, né? Também Pedro, em 1 Pedro 4:8, ressalta o amor, né, que cobre uma multidão de pecados, mostrando o aspecto redentor e restaurador do amor de Cristo, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse versículo. Vou ver aqui 1 Pedro 4:8, né? Que como eu tinha mencionado anteriormente também, né? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, essa união, né, como eu tinha dito, como nós de comunhão, né, com os irmãos, ressalta esse amor que cobre muitos pecados, né, multidão de pecados, né, demonstrando o aspecto redentor e restaurador do amor de Cristo. Esse amor reflita, né, em nossas vidas, reflete em nossas vidas, né, esteja em nossos corações, para estarmos amando os irmãos, né, sinceramente, né, com sinceridade, com verdade, sem falsidade, né. Então isso é muito interessante, em concordância com o que Paulo escreveu em Efésios 3. João também, em 1 João 3,16, declara que conhecemos o amor nisto, que Cristo deu a sua vida por nós e que devemos dar a vida por nossos irmãos. Vamos lá, em 1 João, rapidamente, né? 1 João 3. E aqui, ó. E nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha o nível, né? Olha o grau de amor que é exigido de nós. Da mesma forma que Jesus deu a vida dele por nós, devemos também dar as nossas vidas por nossos irmãos. Então, a importância, né, de termos esse amor em nossas vidas, por compartilharmos esse amor com nossos irmãos e, se necessário, né, dar nossas vidas, né, para os nossos irmãos. E a vida aqui também é questão de tempo, né? Pode ser visto como tempo também. É você se dedicar, né, a conversar com o irmão, ajudá-lo, né? Estar ali no momento difícil, né, poder consolar, dar um apoio emocional, ajudá-lo, auxiliá-lo numa obra, né? Se, por exemplo, um irmão que é diácono, que é presbítero, você pode ajudar, auxiliar nisso, né? Porque ninguém faz nada também tudo sozinho, né? Precisa de ajuda, por isso que a igreja tem que estar unida, porque é um ajudando o outro. Não é porque um irmão é diácono, é presbítero, que tem que fazer tudo sozinho, ele precisa da ajuda dos demais irmãos, né? De um auxílio, de uma ajuda. Então, o tempo, né? Ele é vida, né? Então, nós devemos também demonstrar, dar nossas vidas pelos nossos irmãos, né? Aquilo que o Senhor Jesus falou também, né? Se eu não me engano, acho que eu guardei aqui, acho que é João 15:13, que até vou abordar aqui depois no estudo também, que fala, né, que é o mesmo princípio. Ó, ninguém tem amor maior, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos, né? Nós somos, né, amigos da mesma fé. Então o Senhor Jesus falou, ó, ele fala aqui, ó, no capítulo, no verso 2, ele fala: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como que Jesus nos amou, irmãos? Dando a vida dele por nós. Então olha o grau, né, o nível de exigência de amor que devemos ter um pelos outros, né? Algo muito forte. Então às vezes a gente pode brigar ali por uma coisinha boba, mas logo tem que se resolver, tem que estar ali se
se resolver, né? Conversar, consolar, suportar uns aos outros, porque ó, há um amor que é exigido de nós. É um amor tremendo, fortíssimo, né? Dar a sua vida pelo irmão, dar a vida pelo seu amigo da fé, né? Que são os irmãos. Então, é algo muito forte, irmãos, que devemos refletir, né? E mesmo que pense, poxa, mas será que eu tenho esse amor, né? Desse nível? Isso vale para qualquer um de nós, eu e todos nós. Será que temos esse amor, né? Se caso a pessoa percebe que talvez ainda não está neste nível, busque, né? Ore a Deus, né? Mantenha a comunhão em oração, né? Refletindo essas palavras para alcançar, né? Atingir este nível de amor, de carinho que deve ter pelos irmãos, pela igreja, né? Um pelos outros. Então ore, busque, né? Para que Deus, né, vai ali em seu coração, né, cultivando, você vai cultivando aos poucos esse amor até que ele vai crescendo, né, vai desabrochando, né, até que você tenha esse amor, né, tremendo de dar nossas vidas pelos irmãos, de amarmos nosso irmão de forma sincera, verdadeira, né, não com falsidade, porque é uma coisa que Deus não se agrada que Deus uma de tantas coisas, né, que Deus detesta, né, é a falsidade. Isso é terrível, né? Você amar de forma falsa o irmão, isso é terrível, né? E obviamente isso desagrada muito também ao nosso Senhor Jesus Cristo. E também Tiago destaca em Tiago, né, 2:8, a lei real do amor ao próximo como a si mesmo, como cumprimento das Escrituras. Esses exemplos reforçam que o amor de Cristo não é apenas um conceito, mas uma realidade vívida e demonstrada pelos apóstolos em suas cartas. Então, aquilo que eu tinha dito, né, irmãos, anteriormente, que o amor de Cristo não deve só pensar como um conceito, como uma ideia, ou um conhecimento intelectual, né? Voltando aqui rapidamente ao começo, aqui do estudo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Que não apenas compreender, né, entender esse amor, mas se deve que experimentar esse amor, viver, né, ser um amor vivo em seu coração e em nossas vidas, né. Então isso é muito importante, demonstrando a lei real que é o amor ao próximo. Então vamos aqui novamente em Tiago 2:8, que ele fala, né, se vocês de fato obedecem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. E quando nós vimos isso, né, irmãos, nós vemos essa palavra, né, ame-se ao seu próximo como a ti mesmo, né, nós vemos esse dito primeiramente ainda na Antiga Aliança, se não me engano, no próprio livro, né, não sei se é Deuteronômio, né, que nós vemos que o nosso Deus ele pede, né, que ame os estrangeiros como a si mesmo, né, já fazendo aqui a Antiga Aliança, né, ele fala sobre isso, que é amar o seu próximo a ti mesmo. A Levítico 19, perdão, tinha dito o Deuteronômio, né, Levítico 19:18, ele fala, né, o mandamento de amor ao próximo já constava no Antigo Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levíticos capítulo 19 e 18, né? E Jesus ele reforça isso, né? Ele fala sobre isso. Então a gente vê esse mandamento já desde a Antiga Aliança, na lei real encontrada na Escritura. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus depois, né, ele reforça isso. Então, né, estarão atingindo corretamente. Então, quando nós de fato estamos, né, obedecendo a lei de nosso Deus, né, a lei real, encontramos na Escritura o quê? Ame-se ao seu próximo como a si mesmo. Mas se tratarem outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aqui, favoritismo e outras versões está tratando com fazendo acepção de pessoas. Então na igreja também, né, nós não devemos agir como fazendo acepção de pessoas, de irmãos. Eu gosto mais. Claro que
Obviamente você pode ter uma intimidade maior, né, com o irmão, né? Isso é normal, você tem uma intimidade ali, um grupo, alguns irmãos, se você tem mais uma intimidade, uma proximidade, você conversa mais, isso é normal, isso não tem problema, tá? Isso não é errado, isso é normal. Mas o amor, você tratar com carinho, com amor, com lealdade, fidelidade, tem que ser a mesma coisa com todos os irmãos. Desde aqueles que são mais experientes na fé, que estão mais tempos na igreja, desde aquele que chegou agora, né? Recém-convertido, é recém-batizado, recém-discipulado, né? Você tem que agir da mesma forma, sem o quê? Favoritismo, né? Paulo ele fala algo parecido também, quando ele fala, né, que quem que morreu por nós, né? Foi eu, foi Apolo ou foi Jesus, né? Porque muitos estavam ali agindo com favoritismo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Aí Paulo fala, não, vocês não são de Paulo e nem de Apolo, vocês são de Cristo. Quem que morreu no lugar de vocês, né? Quem que morreu por vós? Fui eu? Foi Apolo? Não, foi Jesus. Então não deve agir o quê? Com favoritismo, com acepção de pessoas. Então, o que? E o Tiago fala, vocês estarão cometendo o que? Pecado. Olha aí, pecado. Serão condenados pela lei como transgressores. Então, cuidado, irmãos. Devemos ter esse cuidado, né? Todos nós de não agirmos com favoritismo, porque isso é grave. Deus e fala, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Então, se nem o próprio Deus faz isso, né? Se nem mesmo fazemos isso, né? Aqui, ó, pegar aqui a acepção de pessoas, né? Deus fala sobre essa questão, né? Na Bíblia. Deixa eu ver isso aqui, ó. Aqui Tiago 2, né? Como foi mencionado. Mas tem outros versículos também que é dito, né? Sobre essa questão de fazer acepções de pessoas. Que Deus não faz esse tipo de coisa, né? Então é perigoso, né? Aqui, ó, Atos 10, né? Esse é a passagem que eu estava procurando, é Atos 10, 34. Aqui, ó. E abrindo Pedro a boca, disse, ó, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, na igreja, entre o povo de Deus, Deus não tem um favorito. O favorito é o Senhor Jesus, né? Obviamente. Ele é o favorito, né? É o filho amado, né? Como ele falou, né? Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, né? Tenho felicidade, alegria, prazer. Mas na igreja, Deus age da mesma forma com todos, com o mesmo amor, com a mesma intensidade de amor com todos. E o Senhor Jesus também. Então, se Deus nem ele faz acepção de pessoas, né, irmãos? Quem somos nós para fazer? Então, temos esse cuidado de não cometermos, né, esse tipo de erro, né? Como o Tiago disse, né, a lei real, o amor ao próximo como a si mesmo, aos irmãos, né, como cumprimento das escrituras, né? Exemplos, né, reforçam que o amor de Cristo não é apenas um conceito, mas uma realidade vívida, demonstrada pelos apóstolos também, né, demonstrando isso em suas cartas. Então, seguimos esses exemplos, né, de ensinamentos de amor ao próximo, né, seguindo ali o princípio do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que nós possamos estar agradando ao nosso Senhor Jesus e, obviamente, agradando ao nosso Pai que está nos céus. Estamos aqui, ó, seguindo mais um ponto interessante. Porque esse amor excede todo entendimento, né? Porque esse amor excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento porque é sobrenatural, ilimitado. Ele abrange todos os povos e gerações, sem distinção cultural ou social. Sua infinidade está em sua extensão eterna e sua capacidade de transformar vidas. Então é um amor, né, que Jesus demonstrou por nós que é eterno, não vai nunca terminar, não vai ter um fim. Vai ser para sempre, né? Aqueles que amam o seu Jesus, né? E obviamente também com isso amam ao nosso Deus, será, né? Alcançará a salvação, será salvo e passaremos, né, toda a eternidade com eles, né? Então será um amor eterno que estende, né, uma extensão eterna e tem uma capacidade de transformar nossas vidas, né? Ele nos capacita
a sermos também como o Senhor Jesus, né? Sermos mais misericordiosos, né? Perdoadores, né? Então isso é uma transformação, nos traz essa transformação. Esse amor, ele é sacrificial, pois ninguém pode compreender plenamente o ato de dar a vida para salvar os que ainda eram inimigos. Então nós vemos aqui em Romanos 5:8, vamos aqui nessa passagem que é interessante, né? Novamente aqui citando esse versículo, Romanos 5, né, capítulo 5, no versículo 8, ele fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, né, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Então, ele é um amor que, como eu falei, né, como que alguém morre em prol de quem ainda nem o ama, nem o conhece, ele não conhece tal pessoa, é uma coisa que sai da compreensão, né? É o que o ser humano carnal não entende muito isso, né? Ele fica meio escandalizado, né? É aquilo que o próprio apóstolo Paulo também falou, né? Porque eu prego Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gregos, né, os gentios, é loucura. Então, os judeus, né, era uma questão de escândalo, né? Poxa, como assim um homem morreu para obter salvação aos outros, tinha que morrer, né? Porque os judeus eles não estavam ainda compreendendo muito bem isso, né? Eles achavam que Jesus era vir como um guerreiro, né? Que era tomar ali poder para batalhar contra o Império Romano. Eles não compreenderam que havia, né? Tinha que ser cumprido isso, né? De Jesus se dar, né? Sua vida para aí pudesse vir realizar, né? O plano de salvação, né? Ter acesso ao reino de Deus. Então, para os judeus, era um escândalo, e para os gregos, para os gentios, era loucura, porque também eles não tinham esse negócio de sacrificar, era uma coisa que não tinha noção nenhuma, né? Na cultura grega, romana, não existia esse negócio de se sacrificar em prol do próximo, né? Simplesmente por dar a vida a pessoas, né, que nem se conhecem, né? Então, para eles era uma loucura. Como assim, né? Os gregos tinham muita aquela coisa de buscar o conhecimento, né? Em prol era uma coisa mais do ego. Por exemplo, na cultura, saindo um pouco, né, da cultura nórdica, se não me engano, Zeus, não, perdão, Zeus, né? Odin, né? Eu tô confundindo aqui as mitologias, né? O Odin, né, que é o deus supremo da cultura nórdica, ele se sacrifica também. E tem essa questão de se sacrificar. Na mitologia, ele se sacrifica numa árvore. Ele sacrifica a vida dele no chamada árvore da sabedoria, para ele obter ainda mais sabedoria, para ele transcender ainda mais. Ou seja, aqui é demonstrado que um ato de sacrifício mais em busca de algo pessoal, de algo do seu próprio ego, né? Jesus, ele não se sacrificou para algo, para obter poder para si mesmo, não. Ele, primeiramente, é claro, ele se sacrificou, é claro que depois, né, ele ressuscitou e obteve honra, poder, né? Foi posto à destra de Deus, né? Mas primeiro ele fez isso como um ato de amor, de altruísmo, né? De se entregar para dar vida a todos nós. Então, nas outras culturas gregas, gentílicas, né, ali, pagãs, era algo loucura. Como eu disse, né, na cultura nórdica, Odin se sacrifica, né, se não me engano, na árvore do conhecimento, para obter ainda mais conhecimento. Então, ali foi um ato egocêntrico, né? Ele fez aquilo por ele mesmo. Não, eu vou me sacrificar aqui, mas é por mim mesmo, para eu obter mais poder. Jesus não foi nesse pensamento, eu vou me sacrificar para dar vida, para trazer salvação aos pecadores. E claro, depois ele foi honrado, né? Ressuscitou, né? O Filho de Deus, né? Está à destra de nosso Deus, né? Agora, o Pai. Então, obviamente, né? Então é interessante, né? Algo incompreendido, né? Pessoas não têm compreensão. Então, para uns são escândalos, como era para os judeus, e até hoje né? E para muitos também é loucura, né? Muita gente não entende esse amor sacrificial, né? E também, né? Graça, né? Compreensível, também é uma graça incompreensível, pois Deus nos amou mesmo quando nada havíamos feito para merecer, né? Então, mesmo não merecendo essa graça, né? Incompreensível, né? Deus nos amou, né? O Senhor Jesus nos amou, ainda não merecendo esse amor, né?
E mesmo assim a gente ainda não merece, né? A gente ainda tá, mas pela graça de Deus, né? Pela misericórdia dele, pelo amor de Cristo, nós recebemos esse amor, né? Esse amor, né? Ele molda os crentes, né? A imagem de Cristo, conduzindo-nos, né? A uma vida que glorifica a Deus, né? Então, esse amor, ele molda o crente, né? O cristão, o caráter, né? Cristão, a imagem de Cristo, né? Paulo ele fala que nós somos a imagem do seu filho, né? Aqui, ó, vou colocar aqui a imagem de seu filho, né? Conforme a imagem de seu filho, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, Romanos 8, né? Vou pegar aqui Romanos 8. Romanos 8, que ele fala justamente sobre isso, né? A imagem do seu filho, né? No versículo 29. Porque aqui, ó, porque os que dantes conhecemos também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Senhor Jesus, né, é o primogênito de muitos irmãos, né, porque ele foi as primícias, né, primeiro a morrer e ser ressuscitado para a glória, né, para a ressurreição eterna, para a glória eterna, né. Então nós somos conformados, né? Então Deus ele nos preparou, né? Nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho, como aqui, né, está dito, né? A imagem de seu filho Jesus, né? Então com esse amor nós somos moldados, né? Os crentes são moldados à imagem de Cristo, né? Do Filho de Deus, conduzindo assim, né? Conduzindo-nos a uma vida que glorifica ao nosso Deus, né? Ao Pai. Então nós somos moldados, nós fomos predestinados, né, colocados, escolhidos, né, predeterminados, né, para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, né. Isso é maravilhoso, né. Então possamos, né, com este amor, deixarmos sermos moldados, né, conforme a imagem do nosso Senhor Jesus. E como, né, exercer esse amor em nossas vidas, né? O amor como Cristo amou, né? Vou dar uma corrigida aqui, né? O amor como Cristo amou é um chamado supremo dos crentes. Esse amor se manifesta em atos de bondade e compaixão. Colossenses 3, do 12 ao 14, né? E perdoar como Cristo perdoou é essencial para refletir, né, o seu amor, né? Aquilo que tinha dito anteriormente, né? Efésios 4, 32, né? Que nós temos que perdoarmos, né? E a bondade, né, manifesta a compaixão, como dito em Colossenses 3, né? Estamos exercendo esse amor, né, na compaixão, na bondade, né, na misericórdia, exercendo, né, o perdão, né, com os irmãos. Servir ao próximo é uma forma, né, de demonstrar esse amor, né, como Cristo mostrou ao lavar os pés de seus discípulos, né, como está em João 13, versículos 14 e 15, e compartilhar o evangelho também é um ato de amor, conforme 2 Coríntios 5, 14 ao 15, onde o amor de Cristo nos constrange a anunciar a sua reconciliação. Então, muitos, de fato, de nós fomos tocados, né, por este amor quando alguém, né, nos pregou, né, esse amor. Então, você pregar a palavra, cumprir com aquilo que Jesus falou, né, Mateus 28, 19, né, cumprir com o id, né, id, e pregai, né, a todas as criaturas, né, todas as almas em todo o mundo, e fazer discípulos em meu nome, né, também cumpre esse amor, né, porque aí quando a pessoa ela é tocada, né, pelas palavras, né, do evangelho, e isso constrange, né, você pensa, caramba, a pessoa se entregou, né, por mim, isso constrange a pessoa, toca no coração dela, né, você joga ali a semente, né, e você reconcilia, né, você anuncia essa reconciliação, né, algo muito belo, muito bonito. É claro que infelizmente, né, na nossa caminhada, né, às vezes que a gente vai evangelizar, né, claro que infelizmente muitos não serão tocados, ou à primeira vista não serão tocados, depois, né, aquilo que fala, né, você joga a semente, é aquilo que Paulo falou, né, eu jogo,
eu rego, né? Apolo regou e Deus faz crescer. Então você joga a semente, você pode regar, né? Ou seja, está ali em constante pregação àquela pessoa, né? Mas Deus é que faz crescer. Então, à primeira vista, é claro que muitos não serão tocados de primeira, mas e muitos, infelizmente, não serão, né, de fato, tocados em sua vida pela palavra, né? Isso, infelizmente, né, acontece. Mas é importante, né, compartilharmos o evangelho, não só também na pregação, obviamente, né, mas também no nosso bom testemunho, né? A gente é aquilo, né, dando bom testemunho aos irmãos, às pessoas à nossa volta, né? As pessoas também serão constrangidas, né, pelo nosso testemunho, às vezes demonstrando carinho, né, amor, às vezes não respondendo conforme a pessoa nos respondeu, né, com ignorância, com ofensa. A gente responde de uma forma diferente, a pessoa é constrangida, né, com essa demonstração. A pessoa pensa, nossa, que presença de espírito, né? Da onde vem isso? Vem do Espírito Santo de Deus, vem de Cristo, né? Vem de nosso Deus, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor Jesus me ensinou. Aí a pessoa, nesse momento, é tocada, né? Amar com paciência, perseverança, como em 1 Coríntios 13, nos capacita a sermos exemplos vivos do amor de Cristo, como foi dito. Nós sermos exemplos vivos do amor de Cristo. Não é só na pregação do Evangelho, mas ser um exemplo vivo, né? Dar um bom testemunho, para que aí as pessoas sejam tocadas pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é importante, né, essa demonstração também de amor, de bom exemplo. Como Hebreus fala, né, estamos sobre uma nuvem de testemunhas, né? Estamos o tempo todo querendo ou não, sendo observados. E a gente vê, né, nesse sistema religioso, né, e tantas outras, quanto escândalos, né? Por que muitos hoje têm preconceito, né, com cristãos, com crentes, com a igreja? Ah, crente é tudo fofoqueiro, né? Crente é tudo gulo, né? É guloso, né? Porque tem uma fama, né, de crente ser comilão, né? Então isso é de pastor, né, adulterando, roubando dinheiro dos fiéis, tudo é mau testemunho, que a vista das pessoas ficou mal visto. Então a importância também do bom testemunho, né? Que infelizmente muitos ficaram com isso na mente, por causa desses péssimos exemplos, infelizmente. É claro que as pessoas que não alcançaram, né, claro que as pessoas também não se darão por inocentes, obviamente, né? Até porque a Bíblia está acesso a todos. É só você abrir a Bíblia e ver que não é conforme aquilo que está sendo feito pelo pastor, né? O exemplo é totalmente diferente que o nosso Senhor Jesus deu, ensinou. Então, que muitos saem, né? Eu decidi ser de cristão porque o pastor sei lá, ele fez algo de errado. Não, mas tudo bem, mas você não deve deixar de ser cristão, né? Só porque um cristão, um supostamente cristão, fez algo de errado, né? A verdade, você tem que estar ligado a Deus, ao Senhor Jesus, né? Então muitos deixaram de ser cristão por causa dessas coisas, mas não deve, né? Você tem que estar ligado ao exemplo primário que é demonstrado na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso, né, é a importância do bom testemunho, né? De compartilhar o evangelho, obviamente, mas ser um exemplo vivo do amor de Cristo. Agora aqui, né, seguindo outro ponto interessante, é a igreja como um agente do amor de Cristo na sociedade. A igreja tem um papel fundamental como um agente ativo de transformação na sociedade ao transmitir e ensinar o amor de Cristo. Este amor é comunicado através do serviço aos necessitados, promovendo, né, justiça e sendo uma voz para os marginalizados, né? Então, muitas das vezes, como dito em Tiago 1,27, né, que é dito que a religião pura, né, e verdadeira de nosso Deus é cuidar, né, visitar aqui, ó, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se o que da corrupção do mundo.
Então a igreja, né, verdadeira, ela tem esse princípio, né, de ajudar uns aos outros, né? Ajudar os crentes, né? E essas viúvas aqui é um ponto interessante, que as viúvas aqui, creio eu que, se não me engano, isso que está em Timóteo, 1 Timóteo 5, deixa eu ver se é isso, que fala sobre a viúva, que a viúva crente, né? Aqui, ó. Se uma mulher tem crente, né? Viúva. Aqui, ó. As viúvas, né? São as viúvas que são, que são da igreja, né? Que é uma viúva realmente necessitada, né? Desamparada, põe esperança em Deus e persiste, né? De dia e de noite em oração e súplica, né? Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúva a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel ao seu marido. Aqui, olha só que interessante, né? E primeiramente, as viúvas aqui que Tiago ele fala, né, que que devemos cuidar, né? Que fala, né, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, são as viúvas, primeiramente, da igreja. Irmãs, né, que estejam na igreja, que perderam, né, seus maridos, né, infelizmente. Que ele fala aqui, ó, Paulo fala em 1 Timóteo 5, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, ou seja, aqui temos aqui requisitos, Paulo dá pré-requisitos para que uma mulher na igreja de Deus seja inscrita nessa lista de viúvas, para que seja ajudada, né? Tem ali uma lista de pessoas, né? De viúvas que deve ser ali, os irmãos devem se juntar para ajudar, né? Para estar ali suprindo as necessidades. Então ali, ó, deve ter mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel ao seu marido. Ou seja, foi na sua vida, né? Foi idônea, foi uma mulher sábia, né? Foi fiel ao seu marido. E ó, seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, né, que é a Santa Ceia, né, que nós fazemos esse ritual, né, de lavar o pé um dos outros, seguindo a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o exemplo, como até abordei no começo do estudo, né, lavar o pé dos santos e socorrer os atribulados e dedicar-se ao ato de boa obra. Então, olha só que interessante. Então, a viúva, ela tem que ter pré-requisito. Então, as viúvas aqui, quando o Tiago ele fala, é importante, eu estou dando essa ressalva que é importante, né? Que essas viúvas que Tiago fala aqui, primeiramente, as viúvas da igreja de Deus. E tem que ter pré-requisitos ainda. Tem que ter mais de 60 anos de idade, ter sido fiel, né? Ter um histórico de fidelidade ao marido, ser conhecida por boas obras, ter criado seus filhos com sabedoria, né? Com carinho, ser hospitaleira, ter lavado os pés dos santos, ou seja, ter participado das ceias do Senhor, ter socorrido os atribulados e ter se dedicado, né, uma vida de boas obras. E fala que ó, não se inclui na lista de viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos, né, sexuais, né, superam a sua dedicação a Cristo, elas querem se casar. Então, ou seja, o que acontece? Não se inclui viúvas jovens, até porque as viúvas jovens, elas podem se casar novamente, né? Que ele fala, né? Paulo fala, ó, não se inclua nesta lista viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sexuais, né, superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Então, quando uma mulher, né, ainda está jovem, né, ele perdeu seu marido ainda jovem, ela pode ainda se casar novamente, né? Então, o que acontece, né? Ela não vai se dedicar tanto como uma viúva que já né, já de idade, né? Ali já é uma senhora vivida, né? Já é mais de 60 anos de idade, então já não pode, né, ter mais filhos, né? Então a viúva jovem ainda pode ter filhos, né? Ainda está ali no período de fertilidade, né? Então Paulo fala, não inclui na lista viúvas mais jovens, porque e fora que a viúva jovem ainda pode, né, ali trabalhar, né? Já a viúva mais senhora, né, uma senhora de idade, já não tem mais essa capacidade de trabalhar, né? De se esforçar, né? Então é interessante, né, dar esse ressalva do que é a viúva no sentido bíblico, né? No que é uma viúva na igreja,
que Tiago cita aqui em 1 Tiago, né? Tiago 1:27. E os órfãos, eu creio que siga também esse mesmo exemplo, essa mesma lógica, né? Os órfãos na igreja de Deus, né? Aqui, infelizmente, talvez um casal, né, de irmãos que infelizmente tenha falecido, né? E ali ficou os filhos, né? Então a igreja deve acolher essa criança, né? Cuidar da criança. Ou só o pai morreu, a mãe morreu, aí tem que ajudar, né? A mãe, essa irmã, ou esse irmão com a ajuda, né? A cuidar desse pequeno, né? Mas que como o órfão é que perdeu, né? Os seus pais, né? Então eu creio que também siga essa mesma lógica, né? De ser primeiramente os órfãos da igreja de Deus, que está no seio da igreja. Então, só dando essa ressalva, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, viúvas e órfãos da igreja, né? Como está aqui nos pré-requisitos dito por Paulo, é algo bíblico, né? Não estou, né, tirando aqui da minha cabeça, algo bíblico, 1 Timóteo, capítulo 5, né? Os versículos aqui tudo, né? Paulo fala bastante sobre a viúva, né? Pode ver aqui que fala bastante sobre a viúva. Então ele fala sobre os pré-requisitos do que é uma viúva, né, de fato, na igreja de Deus, né? Que deve ser auxiliada, né, cuidada, né? E suas tribulações, né? Então, voltando, né, a religião, né, pura e imaculada com Deus é essa, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, do pecado, né? Aquilo que nos corrompe, né? A corrupção do mundo é o pecado, né? As coisas que nos tiram do foco, né, de Deus, do reino de Deus, né? Então é interessante que este amor, né, é o comunicado através do serviço aos necessitados, promovendo assim a justiça, né, sendo uma voz para os marginalizados, né, em 1 Tiago, como está dito em Tiago 1:27, né. Para praticar a hospitalidade, né, e acolher os excluídos, né, Hebreus 3:2, a igreja reflete o amor de Cristo, que se estende a todos. A proclamação do evangelho é outro aspecto essencial, mostrando, né, o amor de Cristo não apenas transforma, né, os indivíduos, mas também comunidades inteiras, né, ou seja, pessoas, famílias, né, uma igreja ali formando uma igreja de todas as pessoas foram transformadas, né, foram pessoas renovadas, né, são novas criaturas em Cristo Jesus, né, como está em Efésios 2:17 ao 19. A igreja exerce, né, o amor de Cristo quando promove a reconciliação e a paz, Efésios 4:3, né? Então a igreja deve ter esse amor quando promove a reconciliação entre os irmãos, a paz, né? É aquilo, né, que a paz de Cristo julgue, né, seja juiz em seus corações, né? Que caso você esteja coração, né, conturbado, a paz de Cristo vai ser ali o juiz, vai julgar, ó, você não está com o coração em paz. Você está com o coração, às vezes, com rancor, né? Ali meio estranho, né? Diferente com o irmão ou com outra pessoa, e deve ali, né? A paz de Cristo vai ser, né, o juiz dos seus corações, né? Como está em Efésios 4:3. Ao trabalhar por um mundo mais justo, né, e compassivo, a igreja se torna uma expressão visível do amor redentor de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja é chamada a viver de maneira que inspire transformação pessoal e social, levando o evangelho ao mundo e mostrando o poder do amor de Cristo para transformar vidas. O amor de Cristo é uma manifestação suprema da graça de Deus. Ele é o amor que alcança, transforma e envia os crentes ao mundo para serem luz. Que possamos, né, buscar e reconhecer e viver este amor diariamente, permitindo que ele nos molde e nos inspire, né, para amar como Jesus, para amar o próximo, compartilhar o evangelho, viver em unidade com nossos irmãos e assim refletiremos, né, o caráter de Cristo em nossas vidas, sendo testemunhas vivas do seu amor incomparável, né? Então, a igreja, ela deve estar unida, né, em um mesmo espírito, em um mesmo amor, para ser esse agente ativo na sociedade, né, transformar, trazer mais justiça, mais compassividade nas pessoas, né? A gente vê um mundo tão injusto, né? As pessoas estão à flor da pele, não tem mais paciência com as pessoas, já quer brigar, já quer matar por coisas banais. Então nós, como luz e sal nesta terra, como um agente ativo, né, individualmente, mas em conjunto, né, como a igreja, deve ser isso, um agente de trazer justiça,
A gente não vai mudar o mundo de forma, né, assim, total, obviamente, né? Essa mudança completa, né, só vai acontecer na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando aí vai trazer a regeneração de todas as coisas. Mas em nosso meio, nossa família, nosso trabalho, nosso ali, como pode dizer, no nosso meio social, né? De convívio com amigos, parentes, né? Conhecidos, desconhecidos, a gente pode ser esse agente, né? De justiça, de compassividade, né? É chamado a viver que inspire, transformar pessoas. É como aquilo que eu falei, né? A transmitir o evangelho é importante também, obviamente, pregar, né? Mas não só ser também o que? Testemunha viva, para que assim, né? Você possa chamar as pessoas a viver de maneira para viver como o Senhor Jesus, né? Se tornarem também cristãs, né? Serem tocadas pelo evangelho, né? Então a igreja é chamada, né? A viver de maneira que inspire a transformação pessoal e social, né? Levando o evangelho ao mundo, né? Cumprindo com Mateus, né? Cumprindo Mateus 28:19, né? E mostrando o poder do amor de Cristo para transformar vidas. Então, vidas serão transformadas, né? Então, a palavra vai ser levada, a palavra viva e eficaz, para trazer essas transformações a outras pessoas, assim como você, eu e tantos outros fomos transformados, possamos trazer isso para também trazer transformação a outras vidas, né? É para isso que nós estamos aqui, né, irmãos? É para isso que nós estamos aqui, não só para receber, mas também para dar, né? Recebemos o evangelho, esse evangelho nos tocou nossos corações, nos transformou, e agora devemos que repassar. Não deve estar contido em nós, devemos passar pregando, né, com as nossas bocas e demonstrando com as nossas atitudes. Bom, né, assim, né, refletiremos o caráter de Cristo, né, em nossas vidas, assim, sendo testemunhas fiéis do seu amor, né, incomparável, né, um amor que excede todo o entendimento, né, maravilhoso. Agora, seguindo aqui a valorização do amor de Cristo, né. O amor de Cristo é o maior e mais puro amor que a humanidade já conheceu. Ele não apenas nos amou, mas entregou a sua vida, né, em prol da vida em prol da própria vida, né, para que tivéssemos acesso à salvação eterna, né, João 3,16, né, novamente citando. No entanto, muitos não compreendem plenamente a grandiosidade desse amor e, consequentemente, não valorizam como deveriam, né? Então, nesse estudo aqui, o propósito dele é refletir sobre a importância desse amor, né? Como devemos respondê-lo em nossas vidas. Então, como muitos não entendem, né, esse amor, né, como abordei anteriormente, o que acontece? Não valorizam esse amor, né? Então, valorizando esse amor, fica complicado, né? Então, assim, é triste, né, quando nós vemos pessoas zombando, né, da imagem de Jesus na cruz, trazendo ali uma heresia, né, uma blasfêmia. É muito triste, é muito lamentável, porque não compreendem esse amor. Seus corações ainda estão duros, estão calcificados, né? É triste, né? O véu de seus corações ainda não foi tirado, né? A escama de seus olhos. Então é triste, porque eles não entendem, ainda não entender, não valorizam, e ainda não valorizar, muitos zombam desse amor, né? Blasfemam contra esse amor. E olha, uma coisa que ira a Deus, com certeza, é isso. Uma coisa que Deus deve ficar irado é as pessoas zombar desse amor, não valorizar. Porque foi um ato muito grandioso que Deus fez, né? Ele entregou o próprio Filho em prol dos pecadores. Então é muito triste, né? Deus, ele com certeza se ira muito com isso, né? Um momento aqui, beber um pouco de água, né, irmãos? Com licença aqui, beber uma água aqui rapidamente. Então é triste, né, quando nós vemos, né, a falta, né, de valorização do amor de nosso Deus, né, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, né, as pessoas não dão importância, né, a devida importância, né?
Então, vamos aqui também a importância, né? A grandiosidade do amor de Cristo. Vamos abordar agora a grandiosidade, né, desse amor. E primeiramente, né, um amor incondicional, né? O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é incondicional. O Senhor Jesus Cristo nos amou antes mesmo, né, que fôssemos, né, capazes de amá-lo, né? Em Romanos 5:8, lembra, né? Mas Deus prova o seu amor, né, para conosco, em que Cristo morreu por nós, né, sendo nós ainda pecadores, né? Isso demonstra que seu amor não depende de nossa condição moral ou espiritual, mas é um amor gratuito e imutável. E de fato, né, mesmo ainda não sermos merecedores, né, não temos uma condição moral ou espiritual ainda adequada, ele nos amou, né, e distribuiu esse amor de forma gratuita, né, imutável. É claro que depois que nós somos tocados, né, por esse amor, é claro que nós devemos ter a condição, mudarmos, né, moralmente, né, nós somos transformados, né, moralmente, né, seguimos agora a moral divina, né, de nosso Deus, né, de santificação e espiritual, né. Mas antes mesmo, né, ainda não tendo essa condição, né, esse amor foi gratuito para todos nós, né, um amor imutável, né. O amor sacrificial de Cristo, né, o maior exemplo de amor que Cristo nos concedeu foi sua entrega na cruz, né? Ele suportou dores, humilhação para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em João 15:3 ele diz, né, novamente citando, né, ninguém tem um amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, né? Então, você vê que ele suportou dores, né, que foi toda aquela tortura, né, que ele sofreu, humilhação, foi muito humilhado, para que pudéssemos sermos reconciliados com Deus, né? Aquilo que Isaías profetizou, né, em Isaías 53, né? As dores deles, né, a dor dele, né, nos trouxe, né, reconciliação, né? Vamos aqui em Isaías 53, que fala, né, que o amor, a dor que nos a dor dele nos trouxe cura, né? O homem de dores, né? Verdadeiramente ele tomou para si, né? Aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Ele levou sobre si e nos reputávamos, né? Por aflito e ferido por Deus e oprimido, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só aqui, tremendo, né, irmãos? Que forte. É sempre bom sempre refletir, né, sobre isso, sobre Isaías 53, né? Porque isso nos leva a algo que vem a tocar sempre em nossos corações para fugirmos do pecado. Porque foi por nossos pecados que ele foi ferido. Foi por causa de nossas transgressões que ele foi moído. Por causa de nossas iniquidades que o castigo, a ira de Deus veio sobre ele, né, se fazendo pecador por nós. E esse castigo que foi terrível nele nos trouxe a paz, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, esse amor, né, que ele suportou dores, humilhação, para que nós hoje pudéssemos o quê? Ser reconciliados com Deus. Como ele mesmo disse, né, antes de sacrificar, né, ninguém tem um amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Então, seguindo aqui já, né, a profecia, que já antes, né, em Isaías 53 já tinha predito muito bem isso, né, que por suas enfermidades, né, as nossas dores, né, ele levou sobre si, foi reputado como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós estaríamos no lugar dele, né, mas ele se pôs em nosso lugar, né. Então é muito importante, né, sempre refletirmos sobre esse amor, até para termos essa noção, né, de nós não deixarmos, né, de valorizar esse amor, de não
nos entregarmos novamente ao pecado, né, à iniquidade, ao erro, porque foi com esse grande preço, por um grande preço, que nós fomos reconciliados com Deus, né? Seguindo aqui, né, o amor redentor de Cristo, além de nos amar, né, ele se sacrificar por nós, Cristo nos resgatou do pecado e da condenação eterna. Em Efésios 2, do versículo 4 ao 5, Paulo afirma: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com os que nos amou, estando nós ainda mortos de nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha só que forte, né? Deus ainda é riquíssimo em misericórdia, muito de nós ainda estando mortos, né, em nossas ofensas, né, ou seja, em nossos pecados, ele nos vivificou junto com Cristo, né? Então Cristo, ele foi ali morto, né, foi vivificado, e agora nós também somos vivificados junto com eles, né, com a simbologia também do batismo, né, quando nós descemos as águas, né, morremos para o mundo e saímos, agora vivemos para Deus, né, e para o nosso Senhor Jesus. Então Deus foi muito misericordioso com todos nós, né? Levamos valor, valorizamos, irmãos, esse amor aqui, a valorização do amor de Cristo. Devemos valorizar, porque foi por um grande preço, grande sofrimento, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, né? Está ali em Isaías 53. E também, né, a misericórdia de Deus foi muito, com sua riquíssima misericórdia, né? Pelo que o Senhor muito nos amou, né? Agora, seguimos algo interessante, que aí abordaremos mais essa questão, né, de valorizarmos, né? Como devemos valorizar esse amor, né? O amor de Cristo. Amando a Deus e a Jesus sobre todas as coisas. Como eu tinha dito anteriormente, né? O amor de Jesus, de Cristo, está inteiramente ligado ao amor de Deus, né? Porque Deus, ele nos amou primeiro, como está dito, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, ó, 1 João 4 é dito o seguinte, né? Primeiro, começando no versículo 18, né? Que é que fala muito sobre amor, né? E no versículo 8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, né? Pois Deus é amor. No 16 fala, né? E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, né? E Deus nele. É aquele que não ama o seu irmão, né? Não ama a Deus, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Exatamente aqui, ó. E no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor não consigo, né? Porque o amor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então o amor, né, joga fora o temor, né, o medo. Pois nós amamos a ele, né, a Deus, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos esse mandamento, que a quem Deus, né, quem ama a Deus, também ama o seu irmão. Então, até interligando, né, aquilo que eu tinha dito, né, que o amor de Cristo faz nos amarmos, né, uns aos outros, suportarmos, sujeitarmos, né, consolarmos aos outros, que é isso. Ó, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está com ódio, está com rancor do irmão, está meio ali com cara fechada para o irmão, não ama a Deus, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, quem a viu, ou seja, né, você ali está vendo ali o tempo todo, como vai amar a Deus quem você não vê, né? Pelo menos por agora nós não vemos, né? Então é um princípio. Se você não ama o seu irmão a quem vê, né? Como você vai amar a Deus a quem não vê, que se precisa de fé, né? Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5:7, né? Que o justo vive pela fé, né? Ele não vive pelo que vê, mas pela fé. Então, para amarmos a Deus, temos que ter fé, né? Então, se você não ama o seu irmão que vê, como você não ama a Deus? Como você vai amar a Deus que precisa de fé para crer, para amar? Então, você é mentiroso, né? A pessoa que ama, não ama, é mentiroso. Então, só dando essa ressalva, né? Que é interessante, que até combina com aquilo que foi dito anteriormente,
de amar uns aos outros, né? Então Deus, ele nos amou primeiro, entregou a vida de seu filho, né? E como está em João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? Então aqui devemos, né, como valorizar esse amor? É amar a Deus e a Jesus sobre todas as coisas, tanto o Pai como o Filho. Jesus falou, né? Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, né? Se você não tem o Pai, não tem o Filho. Se você não tem o Filho, não tem o Pai. O próprio Senhor Jesus falou, né? Se Cristo nos amou de forma tão intensa, né, tão tremenda, nossa resposta natural, ou seja, tem que ser uma resposta genuína, natural, deve amá-lo de volta, da mesma forma. Em João 14, do versículo 21 ao 23, Jesus ensina: aquele que tem os meus mandamentos, quais os mandamentos? Que aqui ele falou, né? Amar o seu Deus acima de tudo e de todos, e amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Esses dois mandamentos, e na verdade está resumindo os 10 mandamentos, né? O primeiro, né, os primeiros 4, de não terás outro Deus além de mim até a guarda do sábado. E o amar ao próximo, né, de honrar pai e mãe até não cobiçarás, né? Então ali resumindo a lei, né, o mandamento, os 10 mandamentos. Então aquele que tem os meus mandamentos e as guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos, né, e viveremos para ele e faremos nele morada. Né? Então, ou seja, se você ama a Deus, né, se você ama o seu Jesus, se valoriza o amor de Cristo, você deve amar a Deus e a Jesus sobre todas as coisas. Se você reconhece e pratica, né, se vê ele o amor, né, de nosso Senhor Jesus de uma forma tão intensa, né, se ele nos amou assim, devemos amar da mesma forma. E como nós amamos assim? Ó, guardar, né, você tem os mandamentos dele e guarda onde? No seu coração, né? E esse é o que me ama. Então você demonstra de fato que ama o Senhor Jesus e valoriza o amor dele quando você cumpre com aquilo que ele mandou em seu evangelho. E quando você ama, isso o quê? Você será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. A ele. Então, se você dá valor ao amor de Cristo, você também está valorizando, dando o devido valor ao amor de nosso Pai, de nosso Deus. Porque, como eu falei, o amor de Jesus e o amor de Deus estão interligados. Deus amou primeiro, enviou o Filho dele, Jesus compreendeu esse amor, fez a vontade do Pai e se entregou de boa vontade a todos nós, no sacrifício. Então também, e será, né, aquele que ama o seu Jesus também é amado pelo Pai. O Pai também o ama, como ele falou, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. Meu Pai, né, o nosso Pai, nosso Deus também nos amará. Se nós guardamos as palavras, né, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E ambos, né, o Pai e o Filho, fará morada, né, em nós, né? Olha que maravilha. Então Deus, né, e o Pai, e o Senhor Jesus, o Filho, ele habita em nós, faz morada em nossos corações. E amar a Jesus implica em fazer com que o seu Evangelho cumpra-se em nossas vidas, né? Praticando o Evangelho. E fazendo isso, faremos cumprir, né? E fazendo isso, né, iremos cumprir com o que o Senhor Jesus nos ordenou. E disse-lhe Jesus, né? Amarás o seu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Mateus 22, 37. Então, dando o devido valor, né, valorizando o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo, né, conforme a vontade de nosso Senhor Jesus, conforme o próprio Deus, né, o enviou para isso, né, nós estaremos cumprindo também com esse princípio de amar ao nosso Pai de todo o nosso coração, alma e entendimento, né, pensamento. Então uma coisa leva a outra, né? Aquele que desvaloriza o amor de Jesus também está desvalorizando o amor do Pai, de Deus. Então, é isso, né? É um princípio que leva um ao outro, né? É um ciclo, né? É uma lógica, né? Que segue muito bem, né? O amor de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de nosso Pai. E outra forma de valorizar o amor, né? Agora abordando aqui, ó, vivendo em santidade. A valorização do amor de Cristo também se reflete em nossa busca por uma vida de santificação, né? De santidade. Somos chamados a sermos santos.
Isso significa que é fugir do que? Do pecado, né? Viver segundo os princípios do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, vivermos em santificação, né? Aquilo que Jesus falou. Aqui, ó, Mateus, novamente citando, né? Mateus 5:48. Jesus, ele pede, né? Aqui, ó, portanto, sejam perfeitos como é perfeito, né, o Pai celestial de vocês, né, o vosso Pai que sai nos céus. A versão Ferreira de Almeida, né? Almeida Corrigida Fiel, perdão. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, aqui um princípio que o Senhor Jesus ordena. Então, valorizamos esse amor, que ó, buscando isso aqui também, sendo perfeito. Claro que não é uma perfeição absoluta, né? Mas ali, né? É buscar ali sempre uma vida de santidade. É aí que está essa perfeição, né? É buscar todo dia uma vida de santificação, né? De santidade. Então, valorizamos esse amor, né? Pedro também fala, né? 1 Pedro 1, se eu não me engano, né? Que é sede perfeitos como Deus, né? Como eu sou santo, né? Sede santos como eu sou santo, né? 1 Pedro 1. Então é isso, né? Também valoriza o amor de Cristo, né? Vivendo em santidade. Isso é muito importante, porque Jesus, né? Ele viveu assim, né? Ele viveu em completa santidade, ele se negou a si mesmo, né? E nós devemos também negar a si mesmo, né? Nossos desígnios carnais, né? Repreender isso. Agora, outro tópico também é servindo a Cristo e ao próximo. Cristo nos deu o exemplo de serviço em humildade, né? Em Marcos 10:45 lemos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Valorizar o seu amor significa também imitar o seu caráter, servindo aos necessitados, né? Levando o evangelho ao mundo. Então, de outra forma também, né? Servindo ao próximo, né? Ajudando, principalmente os irmãos da fé, né? Ajudando um irmão, ajudando uma irmã, dando auxílio, né? Nas dificuldades, nas tribulações, nos momentos de tristeza, né? Consolando, trazendo uma palavra de consolação, exortando também, né? Se você vê um irmão fazendo algo talvez ali que não seja legal, você pode trazer ali uma exortação, né? Também é amar, né? Se você vê uma pessoa indo para um precipício, você não vai deixar ela cair, né? Você tem que avisar ela, né? Então na exortação também ali está o amor, né? Então valoriza, né, o amor de nosso Senhor Jesus, cumprindo esse caráter, né? Sendo um caráter parecido com o dele, né? Servindo uns aos outros, né? E também às pessoas, né? À nossa volta, né? Pessoas do nosso trabalho, nossa família, né? Sempre que é possível, né? Dentro do nosso possível, né? Na nossa capacidade, obviamente, né? Claro que nem tudo a gente deve fazer porque está fora do nosso alcance, né? Está fora da nossa capacitação. Nem tudo a gente tem, às vezes, a capacitação de ajudar, né? Dando um conselho, talvez ainda você pode ajudar dando um conselho, né? Mas às vezes você ainda não está capacitado para tal coisa. E assim por diante. É claro que tudo esteja no nosso possível, no nosso alcance, né? É claro que a gente não deve querer, muitas vezes a pessoa pode cair no erro de querer dar de super-herói, querer ajudar tudo e todos, e a pessoa acaba botando ali, né, a carroça na frente dos bois, né? Se complicando, a pessoa tem que ir devagar, né? Ajudando um ali, aqui. Nem tudo está no nosso alcance, nem tudo está na nossa possibilidade. Então temos que ter até nisso a sabedoria também, né? Ao ajudar as pessoas. Mas, a princípio, sempre que você pode, que é possível, está no seu alcance a ajudar, a servir, faça, né? Aquilo que Tiago também fala, né? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, né? Está pecando, né? Vou aqui pesquisar rapidamente esse versículo, né? Aquele que sabe, né, fazer o bem e não faz, que ó, Tiago 4:17, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, aquele que você tem a capacidade de fazer o bem, de ajudar, de servir, faça, né? Senão você está cometendo um pecado. Agora, se não está na sua possibilidade, né, no seu alcance, tudo bem. A outra pessoa vai ajudar. Deus vai levantar outra pessoa para ajudar aquele irmão ou
aquela pessoa, né, necessitada, né? Mas, a princípio, né, valorizar o amor é também significar, né, servir aos homens, né, as pessoas, porque também, né, na primeira vinda, né, o Senhor Jesus veio para servir, né, não para ser servido. É claro que quando o Senhor Jesus agora na glória, e será servido, né, como está em Apocalipse, que ele, o Cordeiro, né, Deus e o Cordeiro, né, estarão assentados no trono e ambos, né, o seu povo o servirão, né. Então é isso, né. Outro ponto importante, né, permanecendo em comunhão com ele. Pois uma das formas mais eficazes, né, de demonstrarmos gratidão pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo é mantermos um relacionamento íntimo com ele, por meio da oração e da leitura da palavra, né? Porque na oração é quando nós oramos ao Pai por quem? Por intermédio do Senhor Jesus, como está, né, em 1 Timóteo, né, 2,5, né, o mediador entre Deus e os homens, né, o Senhor Jesus Cristo, homem. Então, o Senhor Jesus, né, nós temos essa comunhão com ele também na oração, que ele é o intermediador, né, entre nós e o Pai. E na leitura da palavra, né, o seu evangelho. Em João 15,5, ele declara: eu sou a videira verdadeira, e vós sois, né, os ramos, as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele mesmo fala, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Que Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. É ele, por intermédio dele, que o poder de Deus está sobre nós. E se o poder de Deus não está sobre nós, ele não pode fazer nada. Que obra iremos realizar? Se a obra é feita, né, através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, né? Então, sem o Senhor Jesus, não pode, porque Jesus é um intermediador, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, então temos que estar aqui conectado a essa videira, ter essa comunhão, essa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a oração, uma vida de oração e leitura da palavra de Deus, que também está contida, né, o Evangelho. O amor de Cristo é incomparável e merece ser valorizado com todo o nosso ser. Devemos responder a esse amor com entrega, santidade, serviço e comunhão, que possamos sempre lembrar do preço pago por nossa redenção e viver de forma digna desse amor sublime. Então, irmãos, possamos, né, sempre refletirmos nisso, né? O amor de Cristo é algo incomparável, merece muito ser valorizado em nossas vidas, darmos toda a honra, né, a esse amor, responder a esse amor da mesma forma, né, que, como eu disse, o amor de nosso Senhor Jesus, algo tão fervoroso, né, algo tão poderoso, devemos responder da mesma forma, né? Aqui, ó, Jesus nos amou de uma forma tão intensa que a nossa resposta natural é amá-lo de volta na mesma intensidade, né? Então, nosso amor, né, nossa entrega deve ser da mesma forma. Devemos responder a esse amor com a entrega, a santidade, entregarmos, né, ou seja, servirmos, entregarmos todo o nosso, de todo o coração, né, ao nosso Senhor Jesus, que também entregaremos, né, ao nosso Pai. A santidade, né, servir de santidade, santificação em nossas vidas, fugirmos do pecado, né, da aparência do mal. Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, 5, se eu não me engano. Serviço na igreja, a comunhão, né, como eu dito, a importância, né, é muito importante a comunhão, né, dos irmãos. Então, que possamos sempre lembrar, né, do preço pago por nossa redenção e viver de forma digna desse amor sublime. Então, quando vivemos de forma da vontade de nosso Deus, conforme o Senhor Jesus viveu, nós estamos vivendo de forma digna nesse amor. Se nós não vivemos de forma digna nesse amor sublime, estamos desvalorizando o amor de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que fala, né, se nós voltamos a pecarmos de forma deliberada, já era. Estamos desvalorizando o amor e o sangue de Jesus. Está dito em Hebreus, né? Hebreus 9, 26. Aqui, ó, fala, né? Vamos ver aqui rapidamente. Já na reta final do estudo, né?
Deixa eu ver aqui. Semelhança. Ou é capítulo 10, né? Agora, deixa eu ver se é o 10. Aqui é o capítulo 10, né? Me confundi. Eu falei que é Hebreus 9, mas é Hebreus 10, né? 26, né? Olha assim, ó. Olha que interessante no versículo 26, 25 fala assim, ó. Não deixemos de reunir-se como igreja. Aí, ó. A importância, né, da comunhão. Olha só como tudo está se encaixando, né? Não deixamos de se unirmos, né? De nos reunirmos como igreja. Segundo o costume de muitos. Mas encorajemos-nos, né, uns aos outros, ainda mais quando vocês veem se aproxima o dia, né, o grande dia, né, a volta de Jesus. Ó, se continuarmos a pecar de forma deliberada, né, deliberadamente, depois de recebermos, né, o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Então, se nós passamos a pecar de forma novamente deliberada, nos constituímos o que? Inimigos de Deus, como muitos são. Então não há mais sacrifício, irmãos, né? O sangue de Jesus não tem nem mais poder sobre esse pecado, porque está sendo pecado aqui de forma deliberada. Então, a valorização desse amor está aqui, ó, né? Um preço pago na comunhão, na entrega, na santificação, que é no serviço, na comunhão, como eu creio, né, que aqui o autor de Hebreus foi Paulo, né? Que, ó, não deixe de se reunir com a igreja. Então é muito importante, né? Que possamos, assim, então, lembrar do preço pago por nossa redenção, né? Isaías 53, e viver de forma digna desse amor sublime. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a honrar a Cristo com as nossas vidas, retribuindo com fidelidade o amor que ele nos concedeu. Então, que o Espírito Santo de Deus, né, esteja sobre nós, a cada um de nós, irmãos, para que nos ajude a honrar este amor de Cristo com as nossas vidas, né, de todo o coração, né, retribuindo com fidelidade o amor que ele nos concedeu também na cruz. Por consumiu, né, ali se fez, né, está consumado naquela cruz, naquele madeiro. Ele retribuiu, né, esse amor, e possamos retribuir esse amor que ele teve por nós. O amor que Deus deu por nós, né? Que ele entregou o Filho dele por nós, irmãos. Né? Então, aqui termina mais um estudo, né? Que assim seja, né? Possamos ter isso, nos ajude, né? O Espírito Santo de Deus a honrar o amor de Cristo. E assim que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Então, até aqui foi mais um estudo. Espero que esse estudo tenha sido edificante a todos vocês, né? Tenha edificado, entendido, né? Compreendido a grandiosidade, né? Do amor de nosso Senhor Jesus, com base em Efésios 3,19. É um capítulo também que eu recomendo, né? Depois os irmãos fazerem a leitura, né? Meditarem nesse capítulo, que eu pretendo até futuramente, talvez fazer o estudo só sobre esse capítulo, né? Efésios 3,19 aqui, né? Todo o capítulo, acho que é muito interessante, vale aí um estudo completo. E é isso, meus irmãos. Agradeço a todos que até agora, né, ficaram aqui ouvindo esse estudo. Espero de coração que tenha sido edificante, que possam sair daqui, né, edificados, renovados, compreendendo o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou talvez, se você é novo aqui no canal, né, não conhecia, né, o canal A Plenitude das Escrituras, no canal de estudos bíblicos. Já foi postado o primeiro estudo, né, a plenitude das Escrituras e a perfeição da palavra de Deus, né, primeiro estudo, que é aqueles que os irmãos, se não assistiram, possam assistir, né, foi um estudo muito edificante também, os irmãos falaram, né, trouxeram o feedback, se sentiram muito edificados. Então é isso, meus irmãos. E novamente eu lhe peço a todos que todos possam deixar o like de vocês, né, um comentário, pode ser um amém, um glória a Deus, né, ou se quiser um comentário mais elaborado, agradeço, porque isso mesmo nos ajudará muito na divulgação, né, desse vídeo, né, desse estudo na plataforma, no YouTube, né, na divulgação desta palavra a todos que puderem, né, assistir essa pregação, né, essa palavra,
venha trazer este evangelho a todos, né, alcançar muitas almas. Então ajudará muito, comente, curta, compartilhe para outras pessoas, para conhecidos, e assim que essa palavra venha alcançar muitas almas, ok, meus irmãos? Então é isso. Se você também é novo, né, se inscreva, porque sempre aqui, todos os domingos, às 8 horas, terá sempre a transmissão, né, de mais um estudo da palavra de nosso Deus, para que assim nós possamos conhecer o amor de Cristo e cheios de toda a plenitude de Deus, como está em Efésios 3:19, meus irmãos. Lembrando novamente também que a apostila desse estudo estará sendo disponibilizada no canal, né, no meu canal no Telegram e no WhatsApp, que os links estarão na descrição deste vídeo, e também nos grupos dos demais, né, da Igreja de Deus. Né, um estudo para quem quiser, né, em forma de PDF, ter esse material em mãos. Então é isso, meus irmãos, agradeço imensamente a todos. O link também da Igreja de Deus, né, do site da Igreja de Deus, estarão também na descrição, no comentário fixo. E isso é tudo, meus irmãos. Agradeço a todos. Que fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos.